livros aventureiros no canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréia Oliveira e hoje venho trazer para vocês o terceiro livro da série Nascidos em Sangue da autora Cora Haley. Então, bora lá! E hoje venho trazer para vocês a história Ligadas pelo Ódio, que tem 322 páginas. Então esse é o terceiro livro que foi da indicação da nossa aventureira do canal Sandriele Nascimento. Então vai para você esse aqui também, Sandriele. Aqui nós vamos conhecer a história de Mateu e a história da Diana. Gente, o Mateu, ele é irmão do Luca, que agora ele já é capo de Nova York. O Mateu, então, tá abaixo dele, é o conselheiro. O Mateu, ele, assim, é diferente do Luca, porque o Luca é aquele homem sério, é aquele homem que tem uma máscara de frieza no rosto. O Mateu não, o Mateu é aquele um que gosta de brincar, o Mateu é aquele um que gosta de provocar. E a situação dele com a Diana é desde quando eles foram conhecer a área, quando ela foi prometida pro Luca. Lá ela tinha 14 anos, 13 anos. E ali ela já mostrou que era aquela pessoa que não tinha medo de nada, aquela pessoa que enfrentaria qualquer um, aquela pessoa que só com o olhar desafiava ele. E o Mateu, ele é um caçador. Ele adora caçar. Ele é aquele um que adora um desafio. Só que naquele momento ele não viu tudo isso nela, porque ela era uma criança ainda. Quando foi no casamento, que ela já estava mais velha, então ela continuou com a língua afiada, ela continuou fazendo fusquinha, vamos dizer assim, para ele, e ele pegou muito no pé dela. Ali ele já sentiu uma atração por ela. Mas na cabeça dele, o que ele queria era dobrar ela. O que ele queria era fazer ela engolir aquelas palavras, porque ela era muito desafiadora. O que piorou a situação dela foi o quê? Eles tiveram um momento ali, viu, gente? Eles tiveram um momento ali que eu fiquei chocada. Porque a Diana, ela assim, gente, é que é nome italiano, então às vezes eu posso falar errado, tá? Mas a Diana, ela é aquele tipo de garota que ela odeia o mundo que ela vive, ela quer uma liberdade, porque a mulher não tem liberdade pra nada. Então por isso que ela desafia tudo e todos, ela vive sendo punida pelo pai dela. Mas ela não é burra. Ela vê Mateu, ela vê que ele é um homem bonito, charmoso, ele é um homem atraente, entendeu? Ela vê isso. Só que isso faz com que ela fique com mais raiva ainda, porque como que ela pode estar achando um cara como aquele bonito? Sem contar que ela presenciou ele torturando uma pessoa e ela ficou assim indignada, porque o rosto de frieza dele era pior do que o rosto do Luca. Então ela ficou meio assim com ele, né? Então eles tiveram um momento ali e ela passou a se odiar. E o pior foi que, em determinado momento, ela deixou claro para ele que ele não teria nada dela. Nada. Ele pensou, é assim? Bom, então se é assim que você quer, então é assim que vai ser. Ele conversou com o Luca e disse para ele, eu quero ela. Converse com o pai dela, porque eu quero ela. E aí o Luca, para conseguir, ele teve que fazer uma armação para que tanto o pai dele aceitasse e propôs ao pai dela, porque quando foi proposto o casamento, a união dos dois, foi antes ainda do Lucas ser capo, foi bem antes. Então, quer dizer, ele não podia chegar e falar assim, vamos fazer isso, não, ele tinha que passar pro pai dele. E aí eles fizeram, armaram lá uma situação no qual ela ficou prometida para ele. Mas ela só foi descobrir isso algum tempo depois, que fez com que ela ficasse mais revoltada ainda. Ela aproveitou uma visita que ela conseguiu fazer, que o pai liberasse ela e a irmã Liliana para visitar a irmã Ária em Nova York. E ali ela tramou a fuga dela e fugiu. Sim, gente, ela fugiu. Eu digo para vocês que eu fiquei assim com medo. Porque tudo bem, ela queria uma liberdade, só que ela nem sabia o tipo de liberdade que ela queria, porque ela nunca teve. Ela nem sabia exatamente o que ela queria, para falar a verdade. Então, com isso, ela fugindo, ela colocou em risco a mãe dela, porque óbvio que o pai dela ia descontar a raiva, a vergonha, a humilhação na mãe, e na irmã e no irmão que sobrou, porque a Ária já era casada. Ela colocou em risco a irmã dela, a Ária, porque nesse momento o Lucas já é capo, e ela traiu. Porque ela escondeu informações. Ela colocou em risco o próprio Luca. Por quê, gente? Porque automaticamente
O pai dela, que é de Chicago, ia entrar em guerra com o pessoal de Nova York, porque foi lá que ela sumiu. Mas mesmo assim ela fugiu. Só que a liberdade dela foi meio restrita, porque ela mesma sabe que da máfia não se escapa, não se foge. E ela ficou durante um tempo fugindo, mas era aquela situação. Ela queria liberdade? Teve, entre aspas, porque ela não podia fazer amigos, ela não podia ter um romance demorado, ela não podia criar raízes, porque ela sabia que a qualquer momento ela podia ser pega. Então, durante todo o tempo que ela ficou fugindo, ela ficava um pouco aqui, corria, um pouco ali, corria. E isso foi fazendo com que ela começou a se cansar, porque a tal liberdade que ela queria não existia. Ela não podia fazer tudo que ela queria, porque tudo tinha um limite. Ela tinha que fazer tudo de uma forma que ela não fosse pega, que não deixasse rastros. Então, que liberdade foi essa? E tanto é que quando ela decide ficar um pouco mais de tempo em um local, ela é descoberta. Ela é pega pelo Mateu e por mais 2 soldados do pai dela. Só que a situação é mais tensa, porque a partir do momento que ela fugiu de casa, ela foi dada como morta pelos seus pais. Mesmo assim, ela é uma traidora. Como ela fugiu e ainda foi encontrada agarrada com um homem, automaticamente ela perdeu todo o valor. Ela se tornou uma mulher qualquer. Então, o que podia acontecer? O pai dela podia resolver matar ela, que ninguém ia falar nada, ou mandar ela para uma casa de prostituição, porque ela não servia mais para nada, ela não era mais pura, entendeu? Mas o que salvou ela foi que Mateu ainda quer casar com ela. Porque como ele é um caçador, esse período que ele ficou caçando ela, ele não se incomodou. Ele só queria encontrá-la. Claro que ele ficava pensando se ela estava beijando, se ela estava sendo agarrada por outros homens, se ela estava dando o que ela dele para outra pessoa. Então ele ficou com isso na cabeça. E quando ele encontrou ela, ele falou assim: você vai se casar comigo. Ela falou assim: não, você vai se casar comigo. Ela teve que enfrentar o pai primeiro, que não foi nada fácil. O Luca teve que segurar o Mateu, porque a vontade do Mateu era voar em cima do pai dela, era matar o pai dela, pelo que ele estava falando, pelo que ela estava fazendo. Mas mesmo assim, ele teve que se segurar para não causar uma guerra maior ainda e acabou se casando com a Dina. Gente, mas ela não vai mudar o jeito dela. Ela continua desafiando o Luca, ela continua desafiando o Mateus. E isso vai além do que ela consegue segurar. Porque às vezes ela tenta ficar quieta, mas não consegue. O Mateus sabe que ela se casou com ele porque não teve jeito, mas ele também sabe que ela quer ir embora novamente, que ela não quer ficar ali. Então o relacionamento deles é sempre assim, troca de farpas. O momento deles íntimo é muito intenso e não é nada sutil, é algo mais bruto. Eu não vou usar o leque porque assim, a história é tão bacana em outros sentidos que para mim essa parte ficou em segundo plano. Então eu não vou usar o leque. Mas é muito intenso, eles gostam de brutalidade, eles gostam daquele sexo mais selvagem, entendeu? Eles se dão bem nisso. Mas até mesmo nesse momento eles têm ali um ranca-rabo. Só que o Mateu, ele gosta dela. Ele não disse a ela que ama. Isso ele não falou. Mas você nota que ele gosta. Tanto é que ele ficou 6 meses. Não foi só pela vontade de caçar ela. Porque quando ele encontrou ela, ele deixou claro que ele tinha ganho o jogo. Ele deixou claro que conseguiria tudo o que ele queria. Então ele não precisava ter casado com ela, mas ele quis. Ele quis casar com ela. E eles vão vivendo, então, essa vida onde ela fica pensando em fugir, mas ao mesmo tempo o outro lado dela já diz, será que realmente você precisa fugir? Acontecem algumas coisas que ela começa a perceber que no fundo ela também tem um pouquinho de maldade dentro dela, que no fundo ela também tem a ver com a máfia, que às vezes ela não é tão boazinha como ela imagina. Só que ela vê novamente a oportunidade de fugir, de ir embora, de ter a tal liberdade dela, depois que eles vão em uma festa e quando estão retornando, eles têm uma perseguição, porque os russos estão atrás deles. Nesse momento, o Mateu ele perde o controle e acaba batendo o carro e ele fica desacordado. Então, ali ela vê a oportunidade perfeita. E tudo fica melhor a partir do momento que ela recebe uma ajuda, uma oferta, para que assim ela possa realmente ter a liberdade que ela quer e não ser pega pela máfia, nem do lado do pai dela, nem do lado de Nova York. Ela não pensa, gente. Ela simplesmente fala, eu aceito, tô indo embora. E ela vai. Ela pega as coisinhas dela e ela vai sem olhar para trás. Mas o lado dela, onde
já descobriu que está apaixonada pelo Mateus, o lado dela que pensa agora mais na família dela, pensa na irmã dela, o lado dela que agora vê que aquele mundo da máfia não é tão ruim assim, que ela faz parte dele, que ela poderia viver nele, fala mais alto. E agora ela precisa ver uma forma de poder voltar atrás, de poder fazer com que ela seja perdoada pelo Luca, que é o capo, que ele tem poder para castigá-la, como também o Mateus, porque ele precisa querer ficar com ela, ele precisa perdoá-la, porque se ele quiser castigá-la também, ele pode. Né? Ou, de repente, eles queiram até mandar para o pai dela e o pai dela vai terminar o que queria ter feito lá atrás. Então, ela vai ter que rebolar para poder conseguir provar que ela tá ali para ficar, que ela não quer voltar para outro lugar que não seja ali, que ela não quer fugir. E com isso, gente, a gente finaliza o livro. Claro que ela tomou a decisão dela, claro que ela foi, não vou dizer para vocês como foi, né, o encontro dela com o Luca, com o Mateus, não vou dizer para vocês como foi que ela encontrou ele, a conversa que eles tiveram, e se ele realmente, simplesmente aceitou, falou, ok, vamos continuar de onde paramos, ou se ele, para ter ela de volta, ele quis algo em troca, né, de repente um castigo, de repente fazer com que ela pagasse alguma coisa, não sei, ou se ele chegou à conclusão que não valia a pena continuar com uma mulher que ele não confiasse e que sabia que, ou tivesse outra oportunidade, ela iria fugir novamente. Então, a história, que é Ligados pelo Ódio, que na verdade, acho que nunca foi ódio, acho que desde o primeiro momento foi atração, amor entre os dois, é muito bacana. Então, eu vou deixar vocês com o terceiro livro. Brevemente eu trago o quarto para vocês, que o quarto sim, eu vou dizer para vocês que eu fiquei tensa. O quarto sim, eu vou dizer para vocês que eu fiquei do começo ao fim com o coração na boca em vários momentos. Eu achei que eu ia infartar com a penúltima história. Mas agradeço muito pela sua companhia, fiquem com Deus e não percam, hein?